Olá, alma, alma vindo do social, o socialma, porque o Ayrton Gleison, que eu vou apresentar para vocês nesse momento, ele vem de um trabalho do social e hoje ele aplica o social na vida dele. E o social dele é feito com alma. O socialma, Ayrton Gleison, muito bem-vindo aqui no Alma em Jogo, amigo. Muito obrigado, Bial. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, dizer que eu fico muito lisonjeado em estar aqui na sua presença. Você que é um cara, uma grande referência, pessoa que eu amo, assim, que eu aprendi a amar quando me aproximei mais ainda. É uma oportunidade incrível de contar um pouquinho da nossa Você história, tem né? que contar essa história. A história que tem que ser contada e eu tô aqui para isso, né? Isso. Eu te amo também. Pode ter Então, certeza. Você participou muito tempo do movimento dos trabalhadores sem teto, né? E com isso vieram outras coisas na tua vida, mas eu queria começar lá na sua infância, quando você nasceu numa comunidade, numa favela, quando você tinha poucas oportunidades e essa primeira oportunidade, como é que foi essa sua história dessa formação de um homem de bem como você é hoje, de um homem lutador, de um homem que faz o bem para o próximo? Como é que começou isso lá na sementinha? bom, eu sou militante do MTST até hoje, né? É um movimento que está no meu coração, Movimento dos dos Trabalhadores trabalhadores Sem sem Teto. teto. A minha história é uma história como a de tantas outras crianças que eu acompanho hoje em dia, que é a de um garoto pobre, né, que vive numa periferia e muito sem oportunidade, né? E assim como hoje eu estendo a mão através de projetos e tenho essa a missão de vida de gerar oportunidade, eu também fui uma criança resgatada por um coletivo, né? É, Esse coletivo se tratava de quê? De que instituição? Pronto. A gente era um coletivo estudantil, na verdade, com algumas figuras adultas ali, né? Uhum. Eu não posso deixar de citar o Sérgio Farias, que é um meu mentor, né? Uma figura paterna que eu tenho hoje, é um pai para mim. É um grêmio escolar, isso? E aí ele se aproximou da gente na época da escola. A gente era alunos de uma escola chamada João Nogueira Jucá. Essa escola fez toda a minha trajetória ali do ensino médio. Foi a partir dali que eu me formei como indivíduo político, né? Uhum. E aí a gente, nessa escola, a gente fez parte de jornalzinho da escola, grêmio estudantil, né? A gente participava, era muito ativo na escola e surge dali um grupo de adolescentes inconformados com a nossa vida, com a nossa situação e que participou de um processo político-cultural naquele bairro onde a escola existe, né? Que é a Sapiranga. Então, minha história começa ali com esse grupo de amigos discutindo temas locais do bairro, problemas de saneamento, problemas de esgoto, de falta de energia. Quantos anos você tinha nesse período de discussão tão profunda da Profundo. sociedade? Já era um adolescente, não era mais? 14 era, de 13, 14, né? Quando estouram os hormônios, quando há aquela Isso, a mudança, né, revolta da toda, né? infância para a adolescência. Pô, mas é muito bacana ouvir o que você está me passando aqui, uma articulação política engedrada pelos próprios alunos e otimizada por esse Sérgio Farias, é O isso? Sérgio é uma figura, ele é o nosso, inclusive, dirigente nacional do MTST, né? E eu era uma criança quando o conheci, quando a gente conheceu, tem vários outros que surgiram desse processo, né? Tem figuras como o Matheus Fazendo Rock, que é um grande artista local, surge nesse processo. Diego Jovino, que foi o criador do Fortaleza Ordinário, do Suricate Ceboso, que muita gente conhece, mas não conhece a figura por trás, né? O Léo Suricate, que é nosso deputado Maravilhoso. atual, né? Aí, Ele foi lá e falou com a voz do povo mesmo, né? isso. A O voz Léo, da origem. ele é fruto também desse coletivo ali que se formou naquela época, né? Dentre outros que não ficaram tão famosos, mas são tão importantes, né? Tem o Doris, tem o Naldo, tem várias E a figuras que eu faço importância questão de não é dizer ser porque famoso, Ayrton. é A isso. importância é praticar o bem e levar as coisas que podem ser boas para todos de uma forma justa, né? E não Isso. tão desigual e injusta como foi por muito tempo. Exatamente. E aí surge aí esse laço. Eu gostaria até de me apresentar, né? Porque
estava brincando aqui nos bastidores, eu não sou famoso, então as pessoas que vão assistir, é importante que me conheçam. Eu sou Ayrton Gleison, sou militante do MTST, sou marido da Deiliane, sou pai do Tiago, do Gabriel e da Bárbara, né? Sou filho da Dona Lúcia. Olha que Né? família. Tem uma família linda ali, que é a base, mas principalmente eu sou fruto de uma família que eu escolhi, que é os meus amigos, né? É esse ciclo de amigos que fez toda essa revolução e que hoje a gente traça políticas importantes para o Estado, como é o Zona Viva, que a gente vai logo mais Vai falar sobre falar ele, bastante, que é né? realmente um movimento cultural e esportivo que pega no âmago, né, no coração de regiões onde são muito fragilizadas, né, são muito vulneráveis. Tanto Zona Viva, onde você coordena e dirige, né, o Zona Viva Janguruçu, no José Euclides, que é uma região assim que não tinha oportunidade para o esporte. Eu falo pelo esporte, pelo basquetebol, que quando o basquetebol entrou lá, abriu as portas para muitas crianças entenderem um pouquinho mais da vida delas através do esporte. E esse Zona Viva, ele veio desse movimento dos trabalhadores sem teto. Então é todo um processo, lá no colégio, no Grêmio Estudantil, passando para o movimento do MTST, né? E chegando no Zona Viva e com outras políticas públicas que vocês estão envolvidos dentro do estado do Ceará. Como você vê essa perspectiva do futuro, lógico, mas desse momento para o futuro? Falar do Zona Viva é importante dizer, Bial, que ele nasce de um processo de violação, inclusive, né? A gente recebeu Minha Casa Minha Vida, eu vivo num residencial com 13 mil habitantes, né? O residencial Quando você era criança, tinha essa possibilidade de ganhar uma casa? Não, de forma alguma. É o trabalho social que foi desenvolvido a partir de um os tempo governos que, novo. né, progressistas, criam programas. Você mora Eu moro num residencial, Minha Vida. Tenho o privilégio de morar em frente ao meu trabalho, né? Mas, assim, o Zona Viva surge de uma violação de uma operação policial que se deu lá no residencial José Euclides, e a gente, na tentativa de mitigar os efeitos dessa violação, procurou o Estado para que o Estado apresentasse para nós uma proposta positiva dentro do residencial, que não fosse só ostensividade. Então, se abriu conversas com a Secretaria de Proteção Social. Que é uma secretaria que funciona de forma Quero fazer, inclusive, um agradecimento a Onélia Santana, Isso. que foi quem abraçou o nosso projeto. Sou grato, gratidão. Sou muito grato, somos todos gratos lá, né, por esse projeto. Ela abraçou a ideia, uma ideia que a gente construía há muito tempo, porque, como eu estou te contando essa história lá de quando eu era criança, essa história ela passa pela aquele bairro da Sapiranga e se instala numa pracinha que ela virou o nosso grande point. E ela tinha como referência uma banca de jornal que era nossa. E a banca de jornal naquela época era o nosso Zona Viva. Era o ponto de referência da comunidade. Lá dentro dessa banca a gente tinha um computador, que ele era liberado para as pessoas, né, acessarem e tal, mexerem. Um lounge dentto da banca. Onde o Diego Jovino, um dos gênios das redes sociais, né? Criador de influencer, né, monstro. Suricate Ceboso, Fortaleza Ordinária, começou a editar, aprendeu tudo ali. Então, existia todo um processo. Essa banca era sua? Era nossa, do movimento. Era do movimento. E aí lá também, Bial... Sapiranga para o José Euclides, qual é a distância? É bem distante, quase 20 quilômetros. É outra comunidade. Mas aí lá também tinha um sarau. Lembra que eu lhe convidei para você cantar no sarau? E eu vou falar algumas poesias e vou cantar no sarau. Com certeza, estou em dívida ainda. Está em dívida comigo. O sarau ele tem hoje 400 edições e ele surge há 20 anos atrás. Esse sarau, ele que deu origem a todo esse movimento cultural que depois se expressa agora lá no Zona Viva. Então, voltando aos dias atuais, Zona Viva nasce a partir desse debate político, né, de mitigar esses efeitos e trazer pautas positivas para dentro do território. E ele vem como um boom, assim. A inauguração foi no dia 3 de agosto de 2023, o último dia 3 ele fez 2 anos.
mas ele nasce com um impacto positivo gigantesco. Por quê? Porque o Zona Viva ele não é só um container, ele requalifica todo aquele espaço onde ele é inserido, né? Então você melhora a iluminação, você instala uma brinquedopraça, você dá vida àquele espaço que até então era Até a florestinha apagado, que tem ali né? perto, vocês deram uma poda, A gente tem um a quadra trabalho, de a basquete. gente tem um trabalho sendo desenvolvido lá para transformar aquele bosque num parque, para que ele possa também integrar essas políticas, porque a palavra-chave para a gente é integração. Essa integração do homem com a natureza ainda falta no Zona Viva? Tem que ser melhorada. Tem que ser Tem que ser melhorada, é. A gente Porque precisa aquele de... bosque ele pode ser mais otimizado, né? Assim, Sim. a limpeza feita pela própria comunidade, o plantio de hortas, de pomares e os jardins, né? E requalificar, transformar ele numa área de lazer, assim como é o Parque do Cocó, né? A grande questão é que ele fica numa fronteira entre dois territórios, que o Zona Viva consegue romper. Graças né? a Deus. O Zona Viva ele consegue aproximar de vários territórios o público que se beneficia dos seus serviços, mas esse território ele é dinâmico. Então hoje ele é aqui, mas amanhã ele é ali. Então tem toda uma dinâmica que a gente do território... E você se relaciona com os dois territórios? Se relacionamos. Lógico, Temos cozinha lógico. solidária num território, temos cozinha no outro território. O Zona Viva, com a qualificação profissional, atende o público de um território e de outro. Esse relacionamento, ele é difícil ou ele se tornou de grande confiança e há um trabalho integrado, assim, integrado no sentido de, por exemplo, as cozinhas comunitárias atenderem aquelas pessoas que mais necessitam mesmo, não só aquelas que já estão acostumadas, a gente buscar mais gente para que tenha o alimento necessário para sobreviver nesse caso. A cozinha ela é um projeto que se integra com Zona Viva. E ela tem o seu público em ambos os territórios, mas ela faz uma integração com o público atendido pelo Zona Viva. Quando a gente faz um passeio, por exemplo, para levar 100 crianças para o Sana, a Cozinha Solidária provém o lanche que essas crianças vão comer nesse passeio. Então, existe uma integração de políticas. Quem subvenciona essa cozinha no momento? A cozinha ela é uma cozinha do MTST, Tá. que ela existia antes do projeto do programa Ceará Sem Fome. Inclusive, a gente teve 2 minutos no Jornal Nacional, ganhamos um prêmio da ONU, né? E depois ela vira uma cozinha do programa Ceará Sem Fome, né? Mas é uma cozinha gerenciada por nós do MTST e em parceria com essa integração. O Ceará Sem Fome, ele funciona em todo o estado de uma Todo forma o estado. excepcional e super necessária. Ele Eu queria, já estamos falando em atendimento, eu não posso deixar de voltar na família. Né? A tua mãe, Dona Lourdes... Lúcia, começa com ela. Beijo, mãe. Quase. A Dona Lúcia, ela tem interação dentro desse movimento, ela te acompanha, ela sabe o que você está fazendo, ela te estimula. E a sua mulher, a cabeleireira... Deiliane. Essas duas mulheres na tua vida, qual é a importância delas em você prosseguir num movimento tão difícil, tão duro, que a gente está falando aqui das grandes benefícios, né, dos grandes beneficiários, das coisas que dão certo, mas sempre tirar água de pedra, né? Difícil, é um trabalho duro. difícil. Como é que são essas mulheres na tua vida, sua mãe e sua mulher? Ixi, Biel, tu vai me fazer chorar. Vamos lá. Um pouquinho só. Minha mãe, ela é uma mulher batalhadora, sofredora, ela vive hoje com vários problemas de saúde que ela tenta superar, né? Mas ela sempre foi uma mãe presente, meu pai se separou dela e aí ela teve que segurar o rojão. Foi pai e mãe. Foi pai e mãe. Pai. E ela também teve que superar todo o processo de depressão que ela teve pós-separação. Então é uma mulher guerreira que cuidou da gente por muito tempo e que hoje a gente cuida dela, né? Que legal. A gente cuida dela. Ela é uma figura ímpar, né? Uma pessoa amável, assim. Ela é bem sorridente, brincalhona, é uma pessoa... Você tem uma filha também, né? Tem uma Mais filha. mulher, que joga basquete. Sou cheio de... Não joga não. Ela faz jiu-jitsu. O jiu-jitsu. Eu vi atleta. Ela estava no último momento que eu tive lá no Zona Viva. Foi espetacular quando você me apresentou os seus 3 filhos e ela realmente um porte atlético, uma postura linda.
E aí, falando da minha esposa, a Deiliane, que inclusive está aqui me assistindo, né? Ela veio dar aquela força moral que Ela só a é mulher consegue dar para o homem, né? isso. Esse link, né, do homem e da mulher, né? Ela é meu porto seguro, né? É quem me suporta, né? Nos dias bons e nos dias ruins, que todo mundo tem um dia ruim, né? Mas ela é quem me suporta, quem me dá apoio, quem me acompanha. E a relação que você perguntou com o MTST, com o Aham. movimento da minha mãe e da Deliane, é que ambas são é, beneficiárias de um processo de ocupação que nos deu a nossa moradia, né? Então ela é a dona da sua própria casa, graças a esse processo que o MTST proporcionou, e minha mãe também. São figuras que eu não saberia viver sem, né? Teria muita dificuldade de viver sem. E minha filha é o meu brilho nos olhos. Você A falou Bárbara aqui é no verdadeiro Brasil, né? A gente está falando do Brasil que as pessoas conhecem menos e que você está mostrando com todo o seu amor, com toda a sua capacidade, com toda a sua visão, né, de um empreendedor, de um ativista, né? Um ativista. grande ativista que eu conheço, que se chama Ayrton Gleison, que você faz com que esse movimento todo crie essa oportunidade de ter as suas residências, as suas propriedades, o seu desenvolvimento humano, o desenvolvimento físico, atlético, desenvolvimento físico, intelectual, físico, espiritual, toda essa região do José Euclides que é atingida pelo Zona Viva, e o MTST ele pega hoje o estado do Ceará inteiro. O MTST é um movimento nacional, Nacional, né? Nacional. Aquele prêmio que você se referiu da ONU, Da ONU. da cozinha comunitária, o MTST, ele também faz parte? O MTST, ele que iniciou o processo de cozinha solidária ali durante a pandemia, onde as pessoas estavam 19, né, tá. passando muita fome, e aí a gente começou um processo aqui de dar a cesta básica para as pessoas, né? E aí muitas pessoas recebiam o alimento, mas não tinha como fazer, porque não tinha gás, porque não sei o que, estava todo mundo nem enclausurado. os instrumentos para se fazer a Tava comida. todo mundo, né, no lockdown e passando muita dificuldade, questão difícil locomoção na cidade parada, sem emprego. Então o MTST dava a cesta básica, mas a gente percebeu que as pessoas não tinham como fazer, então não vamos dar comida pronta. Porque aí as pessoas... E funciona demais. Aí funciona demais. Eu morei numa cidade em Santa Catarina, Joinville, que o padre Bertino, ele fazia muitas refeições de almoço e de janta para uma comunidade no Itinga lá. Troço impressionante. As pessoas morriam de fome ou chegavam a condições de doença porque não tinham essas cozinhas comunitárias. Elas são importantíssimas. Demais. E a gente acha que é algo que é irrelevante. É muito relevante isso. Muito. Porque se você não tem o alimento, né, como é que você vai se alimentar mentalmente, intelectualmente, cognitivamente, né? Como é que você vai se alimentar se você não tem um alimento básico, né? O leite, o arroz, o feijão, a proteína. E não é só alimentar o corpo, também é alimentar a alma. O que a nossa cozinha faz de diferente, Bial, é proporcionar integração com outras políticas. Ela não é só a entrega de quentinha. A nossa cozinha, ela leva o atendimento do CRAS, ela aproxima o serviço de atendimento psicológico, ela interage com as idosas através de uma atividade ocupacional. A cozinha é um polo que ela irradiou não é várias... entrega de refeição. Uhum. Ela tem todos esses serviços e por isso que ela se integra muito bem com o Zona Viva, né? Por isso que há essas... É uma simbiose, né? Entre, às vezes totalmente. até dentro da comunidade as pessoas se confundem, né? A gente está ali e acha que a cozinha e o Zona Viva é uma coisa só porque existe uma conexão tão perfeita que parece realmente que é uma coisa só. Mas são projetos distintos que trabalham dentro de um território para mudar realmente aquela realidade. É inimaginável pensar na população periférica das cidades grandes se não houver a política pública. Então, o que você faz, o que vocês executam, e saindo da alma de vocês, saindo do âmago, da essência de vocês, porque vocês viveram a dificuldade, vocês viveram a pobreza, né? E conseguiram superar isso através de família, né, que a gente já falou, através de pessoas que influenciaram vocês, mas principalmente
através da sua garra, da tua gana, da tua forma de viver. Você hoje, uma pessoa super articulada, faz o bem para o próximo, e você está sempre por dentro dos movimentos necessários. Tudo que acontece no José Euclides, no Janguruçu, você sabe que acontece porque você estimulou para que isso acontecesse. Como é que você se sente como uma pessoa? Porque não é você sozinho, é uma equipe, é um coletivo. Coletivo. Agora, o seu trabalho de 400 saraus, de 2 anos de Zona Viva, de atender, né, uma população hoje que já recebe todo esse estímulo que você não tinha, que você criou e hoje está difundindo para essa adolescência, para essa primeira infância também, que vocês atendem. E é muito importante, porque é na primeira infância que a gente forma o homem, né? A adolescência chega, a idade adulta, mas os 12 primeiros anos a pessoa não pode ser abandonada. A gente fez, inclusive, a criança não pode ser abandonada. Não, a gente fez inclusive um trabalho agora recente do Agosto Verde, que ele fala exatamente do marco legal da primeira infância, né? Então a gente fez um evento chamado Fórumzito no Zona Viva, que é um fórum pequenininho, né? Com crianças de 0 a 6 anos e a presença paterna, porque a gente estava no mês de agosto, né? Tem que ter. Para dar essa chamada ao pai, você tem que vir, se aproxime do seu filho, é importante a figura paterna também. E mães, porque no residencial, infelizmente, a gente tem um público de mães que fazem o papel de pai e mãe muito maior do que o que se pensa. É muito maior, o percentual é muito alto. Aí a gente fez esse trabalho, foi muito bacana, a gente fez uma dinâmica, explicou o que eram os direitos deles, né, das crianças, e na dinâmica, se você fosse prefeito por um dia, o que você faria... Para a criança ou para os pais? Para a criança. Esse feedback foi da criança. E aí todos pensam em melhorias estruturais. Eu queria mais parquinho, eu queria mais diversão, mais segurança. Teve uma criança que disse, eu queria mais segurança, poder sair para brincar. A criança tem que brincar, fantasiar, se divertir. Isso é o que a criança tem que fazer. E está acontecendo, aproveitar que a gente está falando da primeira infância, nessas crianças, adultização, a levar para a criança aquelas coisas que não pertencem ao imaginário, à ideia de uma infante. Né? A criança tem que ser tratada como criança e o adulto como adulto e o adolescente como adolescente. Essa rede social, essa discussão, essa prisão de pessoas que estão trabalhando muito próximo à pedofilia, como é que a gente vai lutar com isso também em relação às redes sociais e esse trabalho que você fez aí, que você estava comentando sobre as crianças? A gente a gente entende, né, que criança é criança. Mesmo que ela seja adolescente, ela ainda é criança. Ela não tem que pensar, por exemplo, em trabalho, principalmente em usar o seu corpo para tal fim, Nossa né? Senhora, aí é o fim do mundo. Então, exato. Então, a ideia é que haja bastante fiscalização, né? Que as redes sociais sejam responsabilizadas, inclusive, pelo conteúdo que elas repostam, né? Que elas permitem que sejam postados. Terrível, Alguém tem que ser responsabilizado, né? E é importante que os pais em casa acompanhem. Tem que ter um acompanhamento, porque às vezes o que acontece, Bial, é que a gente deixou o nosso filho, a nossa filha, navegar na internet meio que para distraí-lo, mas a gente não entende... Não é assim que se distrai uma criança. Mas a gente não entende o tamanho do vilão que é. Né? Eu vivo esse problema, né? Minha filha, ela adora assistir desenhos no YouTube. Mas até certo ponto. E aí a gente tem que estar sempre fiscalizando, entendendo, retirando quando é excesso, né? Então, esse acompanhamento que eu dou para os meus filhos e esse conselho, a gente também replica no Zona Viva. O cuidado com as redes sociais, o excesso, a utilização não fiscalizada, né? Porque a partir daí é que o sujeito que está lá do outro lado com intenções maléficas, é onde ele começa a se aproximar. A luta do bem contra o mal. Né? Sim. Você está ali instalado para praticar o bem, né? Para levar virtudes para os jovens, para os
pais que ficam, às vezes, muito carentes também, que não tiveram essa oportunidade na época deles. Eu acho que se resume a isso, a falta de oportunidade. Posso até lhe dizer uma coisa, o residencial José Euclides, que aí eu vou falar mais ali do meu universo, ele tem 8 anos. Ele foi entregue ali em 2017, né? Ele tem 8 anos. Tem criança, Bial, que nasceu ali, que nunca saiu dali. Que tem 8 anos hoje, nasceu ali. Que tem a escola ali, que tem... Não tinha, mas nunca saiu. Tem criança que foi estudar há 1 ou 2 anos atrás, quando a escola foi inaugurada, mas não estudava antes porque não saía. Existe um fenômeno, a fragmentação de território. Tem famílias que realmente não saem dali porque temem a sua vida. É outra discussão que é terrível, mas é importante que você faz um papel de paternidade. E de entender, entender esse território, né? Lógico. Então, como tem crianças que nunca saíram dali, o que a gente faz, e aí falando como Zona Viva e como Cozinha Solidária, a gente proporciona que essa criança tenha o direito à cidade. Que ela possa conhecer, para além daqueles prédios de concreto, uma cidade belíssima que a gente tem, que ela possa ir no cinema, que ela possa ir no estádio de futebol, que ela possa... jogo de basquete. No jogo de basquete, que a gente levou as crianças, que ela possa ir na praia, que ela possa sair dali e ver que o mundo é belíssimo e gigante, não se resume àquilo. E esse mundo que é belíssimo e gigante, esse universo todo, ele cabe também dentro dessas crianças, né? Cabe. Elas são um universo de potencial que tem que ser explorado. E que você, através de 400 saraus, de formatação de um modelo de inclusão dentro do Zona Viva, que inclui de todas as formas as crianças na cultura, no esporte, qualificação profissional. Na qualificação profissional, que é tão bacana. É muita coisa que você fez, mas você tem muita coisa para fazer. Ayrton, você tem uma importância na sociedade. Eu sou uma pessoa que peregrino, né? Eu rodei o mundo todo, rodo o Brasil inteiro e estou aqui há 13 anos no estado do Ceará, me apaixonei, me sedimentei aqui e vi muitas pessoas com essa qualidade que você apresenta, né? De ser realmente um líder, não só um líder comunitário, um líder que leve a esperança, né? Que leve o bem, que leve a possibilidade de todos nós explorarmos esse universo todo que tem aí em volta da gente, que tem dentro de nós. Então, é muito, de uma alegria, de uma satisfação ouvi-lo, de estar percebendo o quanto você é importante nessa sociedade, o quanto a Secretaria da Proteção Social, que vem e que pratica as suas políticas públicas e que você, com uma banca de jornal, que história, que filme vem passando na minha cabeça. É linda, é muito lindo. E eu acho vitoriosa, né? A gente tem muito o que fazer, mas a nossa história é muito vitoriosa. E você vai sempre ser um vitorioso, porque você pratica o bem. Eu queria que você... a gente já está chegando nos momentos decisivos, né, na conclusão. Estava tão bom, a gente pode ficar. Você vai ter a Ayrton Gleison, a missão 2. Vai ter que ter. Porque você tem muita coisa para falar. Mas eu te digo assim, quais são os passos mais importantes agora para dar força para as raízes, sim, entranharem na terra do José Euclides e se espalhar por toda a periferia de Fortaleza? Quais são esses passos e quais são os momentos que você acha que tem que articular daqui para frente? Então, eu acho que a gente tem um projeto com bastante sucesso no Residencial José Euclides. Zona Viva é um projeto de sucesso. A gente tem números muito relevantes de atendimento e eu acho que, primeiro, a gente tem que entender cada território, porque às vezes a gente pensa que a gente pode pegar o que deu certo aqui e jogar para cá para repetir. São diferentes. São diferentes, territórios são diferentes, você tem que entender. Eu sempre digo, a gente costuma conversar muito nas reuniões de coordenadores, né? Para falar dos demais Zona Vivas, que é importante eu dizer, tá? Não existe só um Zona Viva do Janguruçu, a gente tem o Zona Viva do Janguruçu, do José Walter, do Cidade Jardim, do Granja Lisboa, do Vila Velha e o mais recente inaugurado do Edson Queiroz. São 6 Zona Vivas atuando nesse momento. E o papel nosso, do coordenador e da equipe, é entender o que o seu território pede. Qual é a peculiaridade, qual é a necessidade daquele território. E tentar se adaptar, se moldar para aquela realidade, né?
Se é basquete, se é o futebol, se é a cultura. Qual é a necessidade e o interesse daquela região. Se eles estão mais órfãos de qualificação profissional. Então, o Zona Viva ele é um projeto incrível, porque ele é barato, replicável, né? Ele age de dentro para fora no território e ele é adaptável. Exemplar. Ele é adaptável. Eu tenho que agradecer, falar que sou grato, né, a todo o trabalho que você faz junto à nossa comunidade, né? Me perdoe se eu não posso fazer ainda mais por outros Zona Viva. Tem 2 Zona Vivas que tem o basquete, mas eu quero estar nos 6. Vamos chegar lá. E eu sinto, assim, no fundo do meu coração, que o que você passou aqui realmente é algo que vai ficar na mente de muitas pessoas que vão assistir, vão acompanhar e vão ter o entendimento de que o mundinho delas não é só aquele Sim. ali daquela região, do Leblon, da Paulista, do Meireles, da o Brasil é muito maior do que isso e você falou isso com muita propriedade. Então, eu queria te falar novamente que eu falei no começo do programa. Eu te amo, Ayrton. Eu te amo do fundo do meu coração, porque você é um homem, uma pessoa que você tem as qualidades e as virtudes que a gente sabe que se multiplicam por outras pessoas. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Ayrton. Eu queria que você desse em uma frase, assim, uma mensagem final para a gente coroar esse programa tão lindo que foi o de hoje. Eu consigo fazer um agradecimento antes da frase? A frase está aqui prontinha. VaptVupt. Bem rápido. Eu queria fazer um agradecimento ao MTST, na pessoa do Sérgio, do Doris. Queria fazer um agradecimento à Secretaria de Proteção Social, na nossa secretária e vice-governadora Jade Romero. Queria agradecer a Coprov, que é a nossa coordenadoria, em nome da doutora Arlete Silveira, do Bruno Passo, que está chegando aí para integrar a nossa equipe. E queria agradecer, Bial, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, quem está lá na ponta. Quero agradecer a minha equipe do Zona Viva de Anguruçu, né? Quero agradecer a Dani, quero agradecer a Angelita, quero agradecer a Valdiane, a Patrícia, o Elton, o Dudu, o Pedro, o Júnior, que eles estão ali no dia a dia, que sem eles eu não conseguiria estar aqui falando de tantos benefícios. E a frase, para a gente encerrar, é a frase que está com a gente o tempo inteiro, que é fé na luta. Fé na luta. Fé então, na luta. Aqui, pessoal, juntos, unidos. Fé na luta.